Olá, boa noite. Recentemente eu gravei um vídeo sobre a LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018, e que passou a vigorar em agosto de 2019. E hoje eu estou trazendo um modelo que é da Tribuna Net e que eles incentivam divulgar esse modelo para dar a possibilidade das empresas se adequarem e também inclui os condomínios. É claro que ajustes devem ser feitos, porque esse modelo eu acho que trata de uma maneira geral de todas as empresas, né, com relação ao tratamento de dados dos funcionários, com relação ao contrato de trabalho. Então vamos lá. Eu vou citar brevemente alguns aspectos que estão aqui na tela. A fonte está aqui, onde vocês podem pegar o modelo inteiro e também divulgar, compartilhar, né, para contribuir para que isso seja feito de uma forma adequada. Então, o modelo, termo de consentimento para tratamento dos dados pessoais da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Consta o caput, né, a cabeça aqui com os dados do titular e do que vai fornecer os dados, no caso, o trabalhador. Aí aqui na cláusula primeiro vão constar todos os dados dele, tudo. Imagem, CPF, outros dados, certidão de casamento, nascimento, foto, tudo. E na cláusula segunda, eles indicam, olha, a finalidade do tratamento dos dados, ou seja, para que serão utilizados esses dados. E aí eles discorrem, permitir que a controladoria identifique e entre em contato com o titular em razão do contrato de trabalho, que ele autoriza a controladoria a utilizar esses dados pessoais e sensíveis listados no termo, ou seja, tudo que for utilizado precisa estar listado aqui nesse termo, na cláusula primeira, para os cumprimentos da obrigação decorrentes da legislação, os procedimentos de admissão, etc. E vai citando tudo. Eu vou só passar aqui, eu não vou ler, porque eu quero apenas contribuir com essa divulgação, que eu acho super importante. E isso é em relação aos contratos de trabalho. Essa autorização é para os contratos de trabalho. E aqui eles fazem uma nota que eu acho importante. Caso o empregador identifique hipótese não prevista acima na lista, ele deve incluir nestas cláusulas. Por exemplo, olha, fornecimento de dados pessoais do empregado para plano de saúde, odontológico, vale alimentação, seguro de vida, plano de previdência privada, entre outros. Então, tem que ser incluso tudo que será utilizado, sob pena de descumprimento da lei. Parágrafo 1º cita uma exceção que, caso seja necessário compartilhamento a terceiros que não tenham sido relacionados no termo ou qualquer alteração contratual posterior, será ajustado um novo termo de consentimento, ou seja, precisa-se dar uma atenção muito grande para esta lei que está em vigor já e que deve ser respeitada. Finalmente acontece uma legislação desse tipo, onde tem que existir, sim, o respeito aos dados, à pessoa e tudo mais, que eu já citei, inclusive, no outro vídeo, que ela não engloba somente os dados pessoais e sensíveis, ela engloba outros assuntos também que eu citei lá no outro vídeo. A cláusula terceira fala sobre o compartilhamento dos dados, né? As finalidades, olha, que ele só pode ser utilizado para as finalidades listadas lá em cima e desde que sejam respeitados os princípios da boa-fé, finalidade, adequação e etc. Transparência, responsabilização e prestação de contas. Na cláusula quarta, cita a responsabilidade pela segurança dos dados, que tem que existir a proteção desses dados e que, caso ocorra algum incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante, que a controladoria é a responsabilizada por isso, tá certo? Tem que existir a proteção total. A cláusula quinta, que eles colocam aqui no modelo, ao término do tratamento dos dados, que isso é importante também.
que a controladora é permitido manter e utilizar os dados pessoais do titular durante o período contratualmente firmado para as finalidades relacionadas neste termo. E ainda após o término da contratação para cumprimento da obrigação legal, ou seja, o funcionário, ele assinando esse termo, ele autoriza essa utilização para o cumprimento das obrigações legais ou impostas por órgãos fiscalizadores, como, por exemplo, documentos trabalhistas, eles são guardados por 30 a 35 anos. Não sei se alterou essa lei, mas eu sei que são 30 anos das mulheres e 35 dos homens. Acho que alterou porque alterou a lei da Previdência, né? Deve ser um pouco mais. Então, neste caso, está indicando que podem ser guardados, mantidos, enquanto a lei ou outra lei exigir que esses documentos, que a empresa disponha dessa documentação. Direito de revogação, isso é muito importante. Aí consta aqui que ele pode revogar o seu consentimento a qualquer tempo, por e-mail ou carta. E que ele fica ciente de que a controladora poderá permanecer utilizando os dados para as seguintes finalidades: cumprimento da obrigação decorrente da legislação trabalhista, previdenciária, incluindo o disposto no acordo da convenção coletiva da categoria, deve alterar um monte de regra, legislação, alguns aspectos de legislação para que essa lei seja inclusa, né? Acho que vai haver uma adequação entre as duas e deve constar alguma coisa sobre a LGPD em outras legislações, em outras regras, em outros documentos, que vai facilitar, porque assim ele se dissemina com maior facilidade e a pessoa também aprende, né? Porque quanto mais divulgado, mais as pessoas aprendem quais são os seus deveres e os seus direitos, e mais elas podem agir de forma correta, assim como exigir os direitos que todo mundo tem. Vai citando todas as situações, e aí o tempo de permanência dos dados recolhidos, que também tem que constar, que o titular fica ciente, aí fala sobre a guarda dos documentos trabalhistas, mesmo após o encerramento do vínculo empregatício. Então, tem que constar essa cláusula. Aliás, tem que constar todas. E aqui fala sobre o vazamento de dados ou acessos não autorizados, as penalidades. Então, que os vazamentos dos dados pessoais ou acessos não autorizados, ou seja, não é qualquer pessoa que pode acessar, a partir desta lei, os dados pessoais dos funcionários. Vai ter que ter uma pessoa que cuida desses dados. E caso não haja acordo, a controladora tem ciência de que estará sujeita às penalidades previstas no artigo 52 da Lei 13.709 de 2018. As penalidades, elas implicam numa multa do recebimento da empresa de 2%, de advertência, 2%, e pode chegar até 50 milhões. Então, o assunto é bastante sério, os condomínios precisam se adequar, precisam fazer os ajustes, e rápido, porque a lei já está em vigor. Então, é preciso que os condomínios se adequem. Às vezes, os síndicos estão preocupados com muitas outras coisas e vão deixando isso para trás, mas serão responsabilizados os condôminos, se não ocorrer. Então, os condôminos também precisam exigir que seja cumprido. Se o síndico não pode, ele delega alguém a um grupo de condôminos ou a própria assembleia, que pode se reunir de vez em quando para tratar desses assuntos, mas resolver. Então, o meu recado hoje é esse. Eu vou voltar aqui na fonte, porque eu acho super importante tanto citar a fonte, como eles incentivam que seja compartilhado esse documento, tá? Que é para que mais pessoas tenham acesso e possam trabalhar de uma forma segura, sabendo todos os itens que devem constar desse acordo que vai ser assinado pelo funcionário, e ele tem que ter ciência do que ele está assinando, tá? Ele tem que ter ciência de cada cláusula desse contrato de permissão, de consentimento para o tratamento dos dados pessoais dele. Meu recado de hoje é esse. Espero contribuir para que as empresas e os condomínios, né, principalmente os condomínios, se adequem, levem a sério
e façam o que é preciso fazer, que os condôminos também tomem ciência disso, porque os condôminos têm o dever de contribuir para que tudo corra bem no condomínio e que tudo seja feito de acordo com a legislação. Obrigada por assistir. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!